Bom dia, eu vou começar hoje tentar analisar com vocês alguns trechos da Haggadah. A Haggadah é feita na noite de Pesach, aqui fora de Israel a gente lê as duas noites e a gente estava aqui conversando outro dia que tem que ser de uma maneira dinâmica para que as pessoas não adormeçam, principalmente os adultos. A regra é que a gente tem que contar para as crianças, mas a experiência diz que as crianças estão sempre acordadas. O problema são os adultos. A gente tem que fazer de uma maneira que seja dinâmica. Então, as explicações vamos fazer hoje, mas na hora não dá tanta explicação. Não fica explicando muito, que senão você vai perder a turma. Logo depois do Kiddush, uma das primeiras partes que a gente lê da Haggadah é o Rei Lachma Anya, que é um trecho que ele está escrito em aramaico, e vamos entender hoje qual que é o sentido dele. A gente canta Rei Lachma Anya, esse é o pão, Anya quer dizer pobre, Dia Halu Avatana, que nossos antepassados comeram Beara de Mitzrayim, na terra do Egito. Kol Dichfin Yeteve Eichol, todo aquele que é faminto, venha e coma. Kol Ditzrir Yeteve Ifsar, quem é necessitado, que ele venha e coma do sacrifício pascal, que tinha antigamente. Ashta Acha, agora estamos aqui, Leshanabá Beara de Israel. Ano que vem a gente vai estar na terra de Israel. Ashta Avdi, agora somos escravos. Leshanabá Benei Chorim. Ano que vem estaremos livres. Até aqui parece que tem sentido. Super. Você convida alguém, depois você já está dentro da tua casa, com as portas trancadas, você fala, quem quer vir, pode vir. Se você tivesse com o Facebook ligado no Yom Tov, é uma coisa. Mas você está dentro da tua casa, já sentou para o Seder, e aí você fala, quem está com fome, vem aí e coma. Muito inteligente. Você não deveria ter ligado alguns dias antes, falado, olha, quer passar o Seder em casa, quer vir? Então, qual que é o sentido de a gente falar isso? Só como um texto? É só simbólico? O que significa isso? Pergunta número 2. Aqui a gente fala, esse é o pão pobre que nossos antepassados comeram. Qual que é o pão pobre? A matzá. Que a gente come, quando a gente comeu a matzá, por que a gente come a matzá? No deserto, porque não deu tempo, na saída do Egito. Olha o que está escrito no texto. Esse é o pão pobre que eles comeram na terra do Egito. Então, qual matzá que a gente come matzá para lembrar o quê? Mas logo que saiu, ainda está no Egito. Logo que saiu, ainda está no Egito? Não, até o... Saiu do Egito, eles comeram depois. Na saída, eles tiveram que sair correndo. Não deu tempo de fermentar. E aí, depois, os próximos dias, eles comeram matzá. Aliás, os primeiros, acho que foram 30 dias, não lembro exatamente, até começar a cair o maná, eles ainda estavam comendo matzá. Então, a gente come porque não deu tempo, quando, pelo menos deveria falar, na saída do Egito. Ele fala o quê? Que eles comeram no Egito. Entendeu a pergunta? Logo no início do Seder. Por exemplo, até o Mar Vermelho ainda não era Egito. Então, na verdade, não. Existia um lugar antes do Mar Vermelho, que se chamava Piahirot, que esse lugar, quando a pessoa chegava lá, ele, de fato, poderia dizer, ele cruzou a fronteira e daqui não tem mais volta. Isso era logo antes do mar, que de fato demorou 7 dias. Mas toda a ideia é que eles saíram da escravidão do Egito. Pode ser que geograficamente até se estendia o Egito um pouco mais, mas é na saída do Egito. Não é que eles comiam, do texto parece que eles comiam de maneira fixa, é isso que eles se alimentavam no Egito. Quando você fala Egito, você está se referindo ao quê? Ao Egito escravo. Então deveria falar, na saída do Egito. Então, tem algumas explicações para a gente poder entender. A primeira explicação mais simples é de que quem traz isso é o Midrash, ele fala de que os egípcios, eles davam para os judeus comerem, como escravos, eles davam para eles comerem matzá. Por quê? Matzá. Por que matzá? Porque matzá fica mais tempo no estômago. É mais fácil de armazenar. É mais difícil de estragar. Então, com uma questão... É uma questão muito prática, eles davam para os prisioneiros, na época eles davam para eles comerem matzá. Prática econômica. Mas, ainda não responde a pergunta. Porque a gente não está comendo matzá para lembrar que a gente era alimentado de matzá no Egito, se é que a gente era alimentado. Então, deveria falar, essa é a matzá que a gente come, que a gente comeu na saída. Mais uma pergunta, então mais uma resposta. Na verdade, a matzá ela foi introduzida na Torá ainda antes deles saírem do Egito. Por quê? Vamos lembrar aqui o que aconteceu. Na noite anterior à saída do Egito, exatamente na metade da noite, foi a praga dos primogênitos.
Antes disso, no Rosh Chodesh, no dia 10 de Nissan, Deus falou que cada um deveria pegar o seu carneirinho e prender no pé da cama. E deixar ele guardado até a véspera, que seria, digamos, esse ano, na sexta-feira. E aí se faria o abate daquele carneiro. E naquela noite, vamos colocar, se fosse esse ano, seria na sexta-noite, você deveria comer o carneirinho até a meia-noite. A meia-noite foi a praga dos primogênitos, e ao meio-dia do dia seguinte foi quando eles saíram do Egito. Então, o que acontece? A Torá fala que quando eles foram comer o sacrifício pascal, eles deveriam comer ele também com matzot. Então, antes ainda deles saírem, Deus já tinha ordenado que eles comessem antes da meia-noite com matzá. Tanto é que na época do Beit HaMikdash, essa mitzvah se perpetuou, que se comia, quando fazia o sacrifício, se comia o sacrifício junto com matzá. Hoje em dia, a gente come matzá e a gente come também matzá com matzá. Por quê? Uma matzá para lembrar não, pela obrigação de comer matzá, e a outra é para lembrar o sacrifício pascal. E a gente substitui o sacrifício, em vez de um bom churrasco, o churrasco você deixa um pedacinho, um osso queimado na queará. Mas para substituir comer o churrasco, você come uma matzá. Então, se está em falta de matzá, você come mais uma matzá. Então, aqui seria mais uma explicação. Porém, ainda não é aquilo que a gente declara mais para frente na Haggadah. Quando a gente chega mais para frente na Haggadah, a gente fala Pesach, Matzah, Maror, lembra? Aquela parte que a gente declara todo aquele que não diz essas três coisas, ele não cumpriu a mitzvah. O que ele tem que dizer? Pesach. Aí você explica. Pesach é porque Deus pulou, ele passou pelas portas, não matou os primogênitos. Matzah é porque o pão não deu tempo de fermentar na saída do Egito. Então, a matzá que nós estamos comendo não é pela matzá que eles comeram no Egito, e sim pela matzá que eles comeram na saída do Egito. Tudo bem, tinha matzá como prisioneiro? Talvez tinha matzá, e tinha matzá de fato para a hora que eles comeram o Korban Pesach? Tudo bem, mas a matzá que está agora na nossa frente não é para lembrar nenhuma delas. Então a gente volta à pergunta, por que a gente começa a Haggadah contando que a gente come a matzá para lembrar a matzá que eles comeram no Egito, e não na matzá da saída do Egito. Claro a pergunta? Então aqui vem uma explicação muito bonita do Rebbe, que ele faz sobre toda a Haggadah, e aqui ele traz o seguinte, ele fala o seguinte: a gente tem essa noite é a mitzvah a gente contar a saída do Egito, e não só que a gente conta a saída do Egito, toda maneira que a gente conta, a gente provoca as crianças para perguntarem. Como a gente faz isso? Então a gente mergulha, coloca o carpaz, a gente faz várias coisas diferentes, a gente afasta um pouco a queará em determinado momento, tudo isso para provocar a criança para perguntar. Só um esclarecimento importante. Hoje, você espera que a criança já chega da escola já sabendo que ela tem que perguntar, ela já estudou, já fez o seder simbólico na escola, mas a ideia é, aqui a gente já tem uma lição super importante na educação, que a gente pode aplicar mesmo que a criança foi na escola, que você tem que saber provocar a curiosidade da criança. É assim que a gente aprende. Dizem que a mãe do Thomas Edison, ela, quando ele chegava em casa, não sei se é verdade ou não, se é lenda, mas ela perguntava para ele não o que você aprendeu na escola, mas ela perguntava, que pergunta você fez hoje na escola? Isso é muito mais importante do que você falar, que conta o que você... Eu quero ouvir uma pergunta boa que você fez na escola. É isso que eu quero. Então, você provoca a criança para... Então, a gente tem isso já sistematicamente dentro do Seder, mas o sistemático da Torá é sempre para provocar a gente, para a gente tirar lá de dentro aquilo que a gente tem que fazer de maneira intuitiva. Então, a gente deve esperar e causar com que as crianças se envolvam no Seder de tal maneira que eles tenham uma curiosidade de entender. E isso, a cada ano, se pode despertar de novo, de formas diferentes. Então, o que acontece? Antes ainda de chegar ao Manishtaná, que são as famosas 4 perguntas, a criança, quando senta no Seder, vamos até supor, a criança não entende bem o que está acontecendo, mas ela sabe que nessa noite, por menos que ela conheça os detalhes, ela sabe que hoje a gente está comemorando a saída do Egito. Para isso não precisa saber muita coisa. Ela viu os pais se preparando, ela viu a preparação do Seder, viu a matzá, e ela pergunta o seguinte: eu não entendo que festa é essa. Que festa é essa? O que a gente está comemorando? O que a gente está comemorando? Eu quero ouvir de vocês, que não são crianças. A festa da liberdade. Liberdade? Liberdade? Somos homens livres ou não? Quem aqui é casado? Somos homens livres ou não?
Se nós estamos comemorando a liberdade, por que a gente come o pão da pobreza? Porque nós, judeus, ainda estamos, ao longo de muitas gerações, sendo oprimidos pelos nossos inimigos. Eu estou celebrando que bom, somos homens livres. Vamos agora no Kiddush, vamos se reclinar como se fôssemos rei, tomando vinho, liberdade. Espera aí. Pergunta a criança, cadê a riqueza de quando eles saíram do Egito? Saíram com riquezas? Cadê? Sobrou alguma coisa? Cadê a abundância? Por que nós temos pobres hoje em dia? Se é de fato a data da nossa liberdade, a gente deveria hoje estar no topo do mundo, fisicamente, espiritualmente. É o que de fato está acontecendo enquanto Mashiach não chega? Não. Então a pergunta, qual é o sentido dessa festa? É legal lembrar que muitos anos atrás a gente saiu da prisão? Sim, mas a gente está na prisão igual. De outra forma? De outra forma, mas estamos na prisão. Então a pergunta é, qual é o sentido do Pesach? Pensou nisso alguma vez? Tirou a gente de lá. Mostrou. Ele realmente, talvez a primeira vez que ele realmente mostrou. A primeira vez que Hashem mostrou a força dele. A força dele. Então vamos supor que alguém lhe foi acusado, certo? Infelizmente ele acabou sendo preso. E aí ele foi solto. Ficou solto por alguns minutos, e depois veio uma nova acusação. Foi preso de novo. Você acha que enquanto ele está na prisão, ele vai celebrar? Olha, anteontem fui solto, que legal. Foi solto, logo você voltou para a prisão. Eles saíram de lá, foram para o deserto, ficaram lá 40 anos porque ficaram reclamando. Foram para Eretz Israel, tiveram momentos de glória, mas a maioria da nossa história era opressão. A maioria da nossa história era galut, em termos de tempo. Então, o que a gente está comemorando? Nascimento do povo judeu, né? Nascimento do povo. Tradição. O que mais? Celso? Não somos mais escravos. Certeza? Repete. Isso aqui foi bom. Vai. Fala, não, é importante? O Corinthians parou de ganhar Libertadores, a gente não comemora que em 2012 a gente ganhou a Libertadores. Por quê? Porque você ainda tem esperança, já que ele ganhou uma vez. Quem sabe um dia, né? Palmeiras vai ter Mundial. Quem sabe? Não, o cara nunca teve. Desculpa. Tá aí a diferença, pronto. Tá aí a diferença. O que acontece? No momento que a liberdade já aconteceu uma vez, então você fala, bom, eu achei que eu ia estar aqui preso para sempre. Quer dizer que dá para sair. Mesmo que agora, usando o exemplo do cara na prisão, mesmo que agora eu estou preso, poxa, anteontem eu estava preso e eu achava que nunca ia sair. De repente as coisas mudaram e eu consegui sair. Então eu posso comemorar que eu saí ontem, porque se eu saí ontem, quem sabe amanhã eu saio de novo. A ideia da saída do Egito não é uma saída total, é uma liberdade parcial. Porque a gente não foi de lá para a construção do templo, Beit HaMikdash, Mashiach, etc. Continuamos ainda num processo da saída do Egito. Por isso, todo dia a gente lembra a saída do Egito. Por isso mesmo, quando Mashiach chegar, a gente lembra a saída do Egito. Porque é um caminho, é o início de uma jornada. O que aconteceu foi a primeira vez. Foi a primeira vez que Hashem tirou a gente coletivamente de lá, deu para a gente a Torá, fez de nós um povo, e a partir de então, cada um de nós está dando passos a cada dia para poder se libertar mais ainda do Egito. O que aconteceu naquele momento foi a abertura dos portões para a liberdade. Então, de forma individual, cada um de nós, a cada dia, tem que sair do Egito. E essa oportunidade foi dada para a gente no Egito. A cada dia, a gente pode se libertar das nossas limitações. Se não fosse a saída do Egito, nós estaríamos condenados mentalmente, espiritualmente, geograficamente. É isso que a gente fala. Se Hashem não tivesse tirado a gente do Egito, a gente estaria lá até hoje. Geograficamente, não sei, tantos povos já subiram, desceram, talvez a gente não estaria mais geograficamente no Egito, mas estaríamos ainda com a mentalidade escrava, sem nenhuma possibilidade de sair dela. Melhor exemplo, quando chegaram uma vez com um Schnorrer. Schnorrer é aquele cara que ia de porta em porta pedindo esmola. Se você ganhar na loteria, o que você faria? Eu mandaria tirar todas as escadas da frente das mansões para ser mais fácil para eu poder pedir esmola. A limitação de mente
É isso que Hashem ele deu para a gente a oportunidade, não quer dizer que todo mundo aproveita, mas a gente teve a oportunidade de que a cada dia, quando a gente lê o Shema Israel, quando a gente estuda a Torá, quando a gente se desenvolve no nossa aproximação de Hashem, nós temos a oportunidade a cada dia de sair do Egito. E é isso que a gente está comemorando. É completo. A gente fala, não, Ashta Acha, é verdade, esse ano estamos aqui. Mas Leshanabá, no ano que vem, a gente vai estar lá. Significa, é verdade que ainda estou limitado, mas eu já estou a caminho de Eretz Israel, eu já estou a caminho da liberdade. E é por isso, então, a gente começa falando, todo aquele que é necessitado, venha e coma, venha e participe. Não é um convite. Claro que o convite você fez antes. Eu estou explicando para a criança, que somos nós, a criança, mais do que tudo, por que nós temos presentes aqui na mesa pessoas que não têm dinheiro, porque tem crise, porque tem problemas no mundo, porque tem guerras. E eu estou te explicando. Esse é o pão pobre que eles comeram aonde? O que a gente falou? No Egito, porque a gente continua no Egito. Claro que a gente conhece a história que eles comeram na saída do Egito, mas ainda a gente continua no Egito. É um pão pobre. Temos pessoas pobres. Temos que lembrar a pobreza, a perseguição, a opressão, a escravidão. Por quê? Porque ainda estamos dentro da pobreza. O pão que nós estamos comendo hoje é para lembrar não só muitos anos atrás éramos escravos, agora somos livres. Continuamos escravos. Ainda a gente está no Egito. E por isso a gente tem pessoas com necessidades materiais e ainda mais espirituais. Por isso eu tenho pessoas que eu preciso chamar eles e falar, olha, vem comer aqui na minha mesa, não tem, sabe? Cadê o dinheiro dado? Estou esperando chegar o dinheiro lá do Egito. Da Alemanha, alguns conseguiram reaver. Do Egito, o Talmud conta para a gente, conhece a história. Na época de Alexandre Magno, os egípcios vieram perante o Alexandre e falaram, olha, os judeus têm que ressarcir a gente. Falou, por quê? Está escrito na Torá, eles levaram tudo, levaram todo o dinheiro. E aí tinha lá um sábio, ele falou para os sábios, falou, olha, eu vou responder. Eu sou considerado um sábio pequeno. Se eu conseguir ganhar, ótimo. Se eu perder, vocês falam, não, esse aqui não representa a gente, esse é um sábio pequeno. E ele foi lá, e ele falou, olha, tudo bem, mas vamos primeiro fazer o cálculo de 210 anos de escravidão. Quantos anos vocês devem para a gente de pagamento, como chama? Fundo de garantia, como chama? Danos morais, danos físicos, etc. E aí a gente faz a conta. Então, eles falam, sabe o que? Fica elas por elas e tá tudo certo. Não é. Foi negociar com a gente, não vale a pena. Então, o que acontece? Luz acesa? Para o Hashem, que a nossa luz possa acender sempre. Então, essa introdução dessa frase, se a gente prestar atenção, é super profunda. Ela explica para a gente tudo o que a gente vai fazer nessa noite. Porque nessa noite a gente tem um contraste. Por um lado, a gente lembra a pobreza. A gente come o maror, a gente come o pão pobre, a gente lembra da escravidão. E, ao mesmo tempo, a gente faz sinais de nobreza, de liberdade. Tomar vinho, reclinar, se alegrar, comer uma refeição farta e assim por diante. Por quê? Porque nós estamos justamente celebrando que, por um lado, somos escravos, mas a cada dia temos a oportunidade de sair e se libertar do nosso Egito. Então, vamos ler agora a frase de novo. Rei Lachmania, está aqui o pão pobre. O que quer dizer está aqui? Eu vou te explicar por que nós temos um pão pobre. Aqui a gente tem Diachalu Avataná, que nossos antepassados comeram, Beará de Mitzrayim, ainda no Egito. O que significa isso? Na saída, mas ainda continuaram no Egito. Portanto, aqueles que estão com fome, venham e comam. Aqueles que precisam fazer o Korban Pesach, venham e façam o Korban Pesach. Por isso, uma vez que eles nunca saímos totalmente do Egito, por isso ainda temos necessidades físicas e espirituais. Então, pergunta a criança por que a gente está comemorando. Então, você fala para ele, Ashta Acha. De fato, agora estamos aqui. Mas o ano que vem, a gente vai estar em Israel. O que significa isso? Uma vez que agora que Hashem tirou a gente do Egito, nós temos a oportunidade de hoje estar aqui, mas amanhã a gente já está em Eretz Israel, porque a gente está traçando uma jornada, a gente está passando por um caminho que começou lá atrás e a cada dia a gente está saindo. Ashta Avdi, aqui somos escravos, mas Leshanabá, no ano que vem, Benei Chorim, a gente vai ser livres. E como a gente fala, porque a gente fala Leshanabá Birushalayim, o ano que vem Yerushalayim, não esse ano. A ideia é que no ano que vem você já chega, você já vai estar em Yerushalayim. E a cada dia você tem que conseguir se superar e sair daquele Egito. O que ontem para você é liberdade, hoje ainda é para você Egito.
Se aquilo que você se superou ontem, você já se deu por contente, então você ainda está no Egito. A cada dia você tem que dar um passo a mais e não permitir que a nossa mente fala, não, eu vou tentar tirar as escadas da frente da mansão para poder continuar esmolando. Então, quando a pessoa para e pensa, não, eu quero Mashiach porque eu vou ter saúde. Eu quero Mashiach porque eu vou ter liberdade material e espiritual. E mais ainda, Hashem, que está junto conosco no Galut, ele vai se libertar. A presença de Hashem vai se manifestar aqui nesse mundo. E como consequência, toda a bonança vai ser abundante e a gente vai ter Mashiach, seja em breve. Amém. Dúvidas, comentários? O conceito